Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria comentar com vocês aquela que eu considero a melhor maneira da gente cometer erros. E na minha visão, a melhor maneira de cometer erros é observando os erros dos outros. Por que eu digo isso? Porque quando você observa o erro dos outros, você aprende sem ter que lidar com as consequências desse erro. E quando a gente observa um erro e a gente tem um certo distanciamento desse erro, a gente tem uma tranquilidade e uma claridade para poder ver o que levou essa pessoa a esse erro e não repetir o mesmo caminho. Tentar evitar tomar as mesmas decisões e acabar em algum momento com o mesmo problema. E isso se aplica a várias coisas na vida, mas eu uso principalmente em termos de o que aquela pessoa fez, quais foram os passos que aquela pessoa tomou durante a vida que fez com que ela chegasse num momento em que ela tivesse problemas financeiros, que ela não tivesse dinheiro para se bancar ou tivesse uma vida financeira difícil, complicada. Um exemplo. Sabe aquela pessoa da família? Sempre tem, né? Algum membro da família, ou pode ser um amigo, não sei. Alguma pessoa que ela terminou a vida sem dinheiro nenhum. E hoje, atualmente, ela tomou decisões erradas no caminho que hoje ela depende da generosidade de alguém para se manter, para poder sobreviver. Essa pessoa que hoje não tem nada, a gente pode aprender muito com ela. Muito com ela. E essa é a minha melhor, para mim, é a minha maneira favorita de errar. Observando o erro dos outros. Ela tem muito, muito, muito a ensinar. Essa pessoa que tomou decisões erradas, hoje ela não tem nada e hoje ela depende que alguém seja generosa, que alguém seja boa com ela, porque senão ela não consegue sobreviver. Para sobreviver, ela depende disso. Quando a gente põe uma lupa na vida dessa pessoa, a gente vai ver que ela tomou várias decisões. E essa sucessão de decisões deixou ela num lugar em que hoje é inviável ela se manter. E você já ouviu aquela pessoa que hoje ela tem 50, 60, 70 anos e ela fala assim: nossa, se quando eu tivesse 20, eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a minha vida teria sido completamente diferente. Pois é, mas isso não é possível, né? Porque a cabeça que ela tem hoje, ela é fruto das decisões e das coisas que aconteceram que levaram ela a ter essa mentalidade que ela tem hoje. Então, não é possível a gente ser jovem e ter a maturidade que só a idade, a experiência, o erro, a tentativa e o erro traz. Mas a gente pode adiantar parte dessa maturidade quando a gente ainda tem 20 anos, 20, 30, 40 anos, observando pessoas que tomaram decisões erradas e evitar tomar essas mesmas decisões. E analisar friamente e ver o que essa pessoa podia ter feito para evitar viver na vida que ela vive hoje. Então, em termos financeiros, para uma pessoa chegar lá em 60, 70 anos sem nada de dinheiro, provavelmente ela viveu acima das possibilidades dela, então ela gastava mais do que ela ganhava, ou ela ficava ali até no 0 a 0, não sobrava nada, ela contou com a sorte. Só que a vida tem os seus imprevistos. E esses imprevistos, na maioria das vezes, demanda renda. E uma renda que uma pessoa que vive com o que tem em cada mês não vai ter essa renda para os imprevistos. Então, o que eu tento fazer é olhar para essas pessoas que estão num momento mais avançado da vida e que estão num momento complicado financeiramente falando, para identificar os erros e não repetir. E o que a gente percebe nessas pessoas que têm problemas, claro que tem exceções. Tem exceções, tem tragédias acontecem, problemas acontecem que viram nossa vida de cabeça para baixo, mesmo a gente tendo feito tudo certo. Mas na grande, imensa maioria das vezes, existe um padrão
na vida dessas pessoas que estão numa idade mais avançada e que não tem nada. Que não tem nada. Elas, na maioria das vezes, ou viveram gastando mais do que elas tinham, sempre viveram fora da realidade delas, sempre endividadas, sempre saindo mais dinheiro do que entrava. Ou essas pessoas viveram no 0 a 0, elas nem se endividavam, mas tudo que elas ganhavam, elas gastavam na mesma medida. E a vida tem imprevistos. E esses imprevistos levaram elas a uma situação difícil. Então, para mim, essa é a melhor forma de errar. Aprende com os erros dos outros. A gente não consegue ter a cabeça de 70 anos aos 20, mas a gente consegue antecipar um pouco dessa sabedoria que a gente só vai ter experienciando e vivendo e errando e tentando de novo, se a gente observando quem já chegou lá e aprendendo com quem já chegou lá. E a gente não só aprende com quem ficou muito rico, a gente aprende muito com essas pessoas, mas a gente também aprende muito com quem não teve sucesso financeiro, com quem tem uma vida complicada, com quem tem 70 anos e ainda está preocupado como é que as contas vão fechar no final do mês. Pessoal, era esse o recado que eu queria passar hoje. Eu acho que isso se aplica para várias áreas da vida, né? Mas como o foco do canal aqui é sempre finanças, eu sempre volto o meu olhar para isso. Obrigada para quem assistiu até agora. Se esse conteúdo de alguma maneira acrescentou alguma coisa para você, considere se inscrever. Obrigada e até a próxima.